Nossa programação para uma notícia urgente, uma grande novidade do caso Louquinho. Muitos estão revoltados desde o dia em que aconteceu o acidente envolvendo o Louquinho, pelos deboches, pelas polêmicas envolvidas e pelo crime em si, porque ele e o namorado estariam no carro, né? E essa reviravolta vai revoltar também a família das vítimas, né, Denis Constantino? Me conta e me traz com exclusividade, ao vivo, a notícia que vai ser a do dia, mas que você vai ver, ouvir primeiro aqui no Bom Dia. É isso mesmo, viu, Dudu? Bom dia para você e para todos os nossos telespectadores aqui do Bom Dia. A gente vai acompanhar com exclusividade esse caso, esse novo capítulo envolvendo o acidente que deixou duas mulheres mortas, que teria sido provocado aí em um veículo que estava sendo conduzido pelo Stanley Gabriel, que é o esposo do influenciador digital Pedro Lopes Lima Neto. Para a gente recordar esse caso, Dudu, no dia 7 de outubro, os dois estavam dentro de um veículo na BR-316, na zona sul de Teresina. Depois, o Stanley, que teoricamente estaria dirigindo esse veículo, perdeu o controle do veículo e acabou atropelando essas duas mulheres e duas crianças que ficaram feridas nesse acidente que ocorreu ali na região do Lorival Parente. Ainda naquela ocasião, Dudu, eles respondiam pelos crimes de duplo homicídio e lesão corporal grave com um dolo eventual, o que significa que quando assume o risco de matar. No entanto, nas últimas 24 horas houve uma mudança de entendimento do judiciário em que esse processo deixou de ser dolo eventual, quando a pessoa assume o risco, para homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, considerando apenas acidente de trânsito. Agora, com essa novidade, possivelmente nem o Louquinho e nem o Stanley Gabriel vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Para trazer informações para a gente a partir de agora, nós vamos conversar, inclusive quero abrir daqui a pouquinho para você e para o Kilson Johnny. Nós vamos conversar agora com o Dr. Leonardo Queiroz, que é advogado do Louquinho e também do Stanley Gabriel, para trazer informações sobre essa mudança do entendimento do judiciário a partir de agora aqui para a gente. Dr. Leonardo, primeiro, o que é que foi relatado, né? Vamos voltar ao dia do acidente. O que é que foi relatado para o senhor que teria ocorrido dentro daquele carro que acabou vitimando essas duas mulheres e deixando essas duas crianças feridas? O que ficou apurado na instrução processual foi que se tratou de um acidente de trânsito, né, em que pese inicialmente ter sido divulgado de que teria várias circunstâncias que caracterizariam a assunção de um risco daquele resultado. Após a instrução probatória, restou caracterizada que não há qualquer elemento que justifique a tipificação da conduta dos acusados na modalidade de dolo eventual. O que é que eles relataram para o senhor? A informação que surgiu ainda nesse processo, né, de outubro para cá, é que o Louquinho teria trocado de lugar com o Stanley Gabriel. O que é que foi relatado pelos dois para o senhor? Não, isso aí não aconteceu. Ficou evidenciado após a instrução probatória que quem conduzia o veículo era sim o Stanley. E o que aconteceu naquele momento foi, numa fração de segundo, um descuido, um desvio de condução, acabou acontecendo aquela tragédia. O que é que levou a essa mudança de entendimento do judiciário, né, de dolo eventual para homicídio culposo a partir de agora? A decisão da juíza, ela se baseia nas provas processuais e na lei. Nós temos um Código de Trânsito Brasileiro que prevê esta conduta praticada e não há qualquer outro elemento que caracterize a modalidade de dolo eventual. Portanto, o posicionamento que a defesa vinha defendendo desde o início do processo foi agora homologado pelo Poder Judiciário. O Stanley Gabriel está preso, né? Está no presídio de Altos. Com essa mudança de entendimento do judiciário, o que é que pode acontecer com ele? Ele pode ser liberado imediatamente? Ele deve ser liberado, deve responder ao processo na nova tipificação em liberdade. Entretanto, devido à burocracia, digamos assim, a um rito, a um procedimento legal, ele não pôde ser solto pela própria juíza que desclassificou a conduta de crime doloso para culposo. Após perder a competência do juízo do Tribunal do Júri, o processo será remetido ao novo juízo criminal, competente para apreciar crimes de trânsito, e este novo juízo é quem deverá se posicionar a respeito da liberdade do acusado. Já trabalha com algum tipo de prazo para que ele possa ser liberado?
Já estamos tentando agilizar essa movimentação processual. Já é um fim de semana, hoje é sexta-feira, a decisão saiu na noite de ontem. Entretanto, já estamos também confeccionando um habeas corpus para caso o juízo de primeiro grau não tenha tempo suficiente de apreciar a necessidade dessa prisão, ou melhor, a desnecessidade dessa prisão ainda no dia de hoje, nós iremos empretar um habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Doutor Leonardo, com relação às vítimas a partir de agora, né? O Louquinho tem dado algum tipo de auxílio? Como é que tem sido todo esse trabalho da parte aí dos dois acusados para com as pessoas que foram vítimas desse acidente? Sim, dentro das possibilidades nas quais eles se encontram no momento, né, está sendo prestada assistência financeira e acreditamos que a partir de agora, com a soltura do Stanley, ele também vai poder trabalhar e contribuir para a responsabilização na qual eles reconhecem que houve sim um descuido, reconhecem que houve sim uma tragédia. Eles não estão insensíveis para o acontecido, pelo contrário, ambos se solidarizam com as vítimas e nós iremos, a todo momento processual, continuar com essa colaboração, tanto processual como para com as famílias. Com relação, a partir de agora, com essa mudança de entendimento, então, se exime a possibilidade aí do Tribunal de Júri? Ainda é uma decisão passível de recurso, tanto pelo Ministério Público quanto pela assistência de acusação. Entretanto, a atual situação processual afastou o julgamento pelo Tribunal do Júri. Dudu e Kilson, o doutor Leonardo está aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta do estúdio. Pode fazer a pergunta, Kilson. Bom dia, Denis, bom dia, doutor Leonardo. Havia uma informação de que a Polícia Rodoviária Federal, diante da perícia, não tinha como precisar a situação da velocidade. O senhor usou esse argumento para poder justificar e se também havia, por parte, uma dúvida com relação a uma falha mecânica. O senhor buscou também, doutor Leonardo, saber se houve ou não uma falha mecânica, se isso foi incluído também no inquérito policial? Bom dia. Bom dia. Essa pergunta é interessante porque o modelo do veículo que passou pelo acidente é um veículo que vem dando um certo problema mecânico. Entretanto, para que se caracterize, se confirme esta informação, é necessária a submissão do veículo a uma perícia, o qual não foi realizado. Mas foi ventilado sim essa possibilidade e, eventualmente, caso fosse necessário se confirmar, o veículo deveria ser submetido a uma perícia para esta finalidade. E com relação à velocidade, todos os laudos que foram realizados, tanto da PRF como da Polícia Civil, foram inconclusivos com relação a indicar qual velocidade naquele momento. E, na ausência dessa perícia, uma prova técnica que pudesse afirmar a velocidade, nós não podemos levar esta circunstância em consideração desfavorável aos réus, né? Existe um princípio processual que tudo dentro de um processo deve ser interpretado sempre em favor do indivíduo. Diante deste princípio processual, na dúvida em relação à velocidade, esta deve ser considerada ainda dentro dos limites legais. Mais alguma pergunta, Kilson? Viu? Ô, Denis, tem perguntas, porque ontem saiu um vídeo do Louquinho dele chupando a teta de umas moças, dele beijando. Eu quero saber do advogado, que é próximo do Louquinho, o seguinte: diz que o Stanley já viu esses vídeos e tá pé da vida. Eles vão terminar o relacionamento porque eles casaram no papel, para ter visita íntima no presídio. O que você me conta aí, dos bastidores do casal, meu querido advogado e competente? Pronto, o que nós podemos nos manifestar com relação a esse aspecto da vida pessoal do nosso cliente é que o cadastro que foi realizado para a penitenciária é tão somente para visita familiar, bem como para a entrega de mantimentos, né? Mas não quer dizer que havia visita íntima, isso não ocorre dentro do sistema prisional na modalidade da prisão cautelar, que é aquela prisão em que o Stanley se encontra submetido. É uma prisão provisória e não possui esse direito à visita. Ô, doutor? Isso aí
Uma informação importante que você trouxe é que o Stanley vai ser solto, né? O Stanley vai ser solto com essa mudança aí com essa mudança de entendimento, né? De que não foi um homicídio que eles tiveram a intenção, foi sem a intenção de matar. Aí, com isso, o Stanley vai ser solto, não é isso? Ou já foi solto, hein, ô doutor? No nosso entendimento, ele nem deveria estar preso, né? Não há necessidade dessa prisão cautelar. Ele poderia perfeitamente estar respondendo esse processo em liberdade desde o início, pois desde o primeiro momento, vai ser solto? Ambos os acusados foram colaborativos com as investigações e restou caracterizado que foi realmente um acidente trágico e sem intenção. Então, no caso, Kilson, possivelmente ele deve ser solto, né, com essa mudança do judiciário. Sim, acreditamos na soltura do Stanley, até porque é incompatível a prisão preventiva com uma acusação na modalidade culposa. Kilson, fique à vontade. Doutor, não há uma incoerência com relação a essa situação toda, onde o senhor diz que ainda cabe recurso e que o Ministério Público é um órgão que realmente, nesse momento de acusação, se cabe recurso, como o senhor pode definir, cravar que ele pode ser solto a qualquer momento? Perfeito. Cabe o recurso, o duplo grau de jurisdição é uma possibilidade jurídica para ambas as partes processuais. Entretanto, a situação prisional deverá ser levada em consideração diante do atual cenário processual, que caracteriza a modalidade culposa. E até que haja o provimento de um eventual recurso, esta é a atual situação. Mais alguma pergunta, Dudu e Kilson? Kilson, fique à vontade. Então tá aí, portanto, para que haja essa soltura desse rapaz que se encontra preso, envolvido nessa situação, é necessário que, a partir de agora, o senhor como advogado de defesa, doutor? Pronto, a nossa expectativa é que o processo seja o quanto antes remetido ao novo juízo criminal, competente para apreciar crimes culposos no trânsito, e este juízo, ao receber os autos processuais, deverá se posicionar a respeito da desnecessidade dessa prisão. Bom, o delegado até E Dudu, que o doutor Leonardo, ele está advogando para o Louquinho e para o Stanley somente nesse processo relacionado a esse acidente que ocorreu em outubro do ano passado. Esse acidente que acabou deixando 2 pessoas mortas, 2 mulheres mortas e 2 crianças feridas, inclusive passaram por todos os procedimentos no Hospital de Urgência de Teresina. Os outros processos, né, principalmente aquela operação relacionada aos Jogos do Tigrinho, Jogos Online, o doutor advogado ainda deve receber esses processos relacionados ao Louquinho, né? Nesse momento, a nossa atuação profissional se restringe a este processo do acidente e outros processos que eventualmente existam, ainda iremos tomar conta oportunamente. Tá aí, Dudu, Kilson, as informações com relação à atualização desse caso envolvendo o digital influencer, né, o Louquinho, e o seu esposo, o Stanley Gabriel. Lembrando que os dois casaram oficialmente no sistema prisional e, a partir de agora, possivelmente o Stanley Gabriel, com essa mudança de entendimento do judiciário, vai ser colocado em liberdade. E aí fica aí, de uma certa forma, aí, o posicionamento, né, das famílias vítimas desse acidente que acabou deixando 2 pessoas mortas e 2 crianças feridas. Dudu? Tá aí, obrigado, Kilson. Alguma consideração, rapidamente? Não, tranquilo. Ok. Obrigado, Denis. Parabéns, exclusividade. E obrigado ao advogado aí por falar com a nossa equipe e trazer as